Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Goiás venceu o Ginásia e Esgrima na Argentina por 2-0. Neste vídeo eu vou fazer uma análise do jogo para vocês, uma análise técnica, tática e também falar um pouco da situação matemática deste grupo G na Copa Sul-Americana, tá bem? Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, mandar o seu recado. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Hoje vale muito mais a pena você locar do que comprar uma impressora. Você não tem custo de aquisição, você não tem custo de manutenção, você não tem custo com cartucho ou toner. Você paga apenas uma mensalidade, que é o valor inferior ao de um toner. Viegas Printer Locação de Impressoras, atendimento em todo o estado de Goiás, 99143-7700. Bom, vamos falar aqui desta vitória alviverde, 2-0, primeira vitória do Goiás na Argentina na história, primeira vitória do Goiás também pela Copa Sul-Americana fora do Brasil, e ainda o Goiás quebrou um tabu de 17 anos sem vencer fora do país. Então foi uma noite na quebra, de vários tabus a favor, tabus negativos, vamos dizer assim, a equipe esmeraldina. Vou começar falando pelo jogo, Aliás, eu vou trazer para vocês os dados primeiros, depois eu falo do jogo, tá bem? Vamos conferir aqui os dados dessa partida. Posse de bola, 43 para o Ginásia, 57 para o Goiás. Finalizações, 15 do Ginásia, 5 no gol, 9 do Goiás, 3 no gol. Precisão nos passes, 86% da equipe argentina, 89,3% da brasileira. Cruzamentos, 27 do Ginásia, 5 certos, 9 do Goiás, 1 certo. Lançamentos, 25 do Ginásia, 19 corretos, 23 do Goiás, 15 certos. Desarmes, 15 da equipe argentina, 13 da equipe alviverde. E os escanteios, 5 para o Ginásia, nenhum para o Goiás. Agora vamos conferir o mapa de calor das duas equipes. Este é o mapa de calor do Ginásia. Observe o quanto o Ginásia usou muito mais o lado direito do seu ataque, para tentar construir as jogadas, do que pelo lado esquerdo. É uma mancha incrível, foi o local no campo onde o Ginásia mais teve a posse de bola. E agora vamos conferir aqui o mapa de calor esmeraldino, uma posse de bola mais defensiva, o Goiás que teve mais posse de bola que o adversário, mas uma posse de bola mais defensiva, usando ali os dois lados do campo, povoando os dois corredores, o da direita e o da esquerda, quase que de uma quantidade igual. Então este aí é o mapa de calor, e esse mapa de calor dentro da grande área do Goiás era muito em virtude das bolas alçadas, das jogadas laterais. O Goiás acabava cortando a bola nesse setor, e isso gera muito calor no desenvolvimento do mapa. Em relação ao jogo, o Goiás demorou para encaixar, nos primeiros ali 10, 15 minutos, tinha muita dificuldade com e sem a bola. Sem a bola não encaixava a marcação, principalmente do lado direito. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê para vocês ali na minha prancheta. E também no meu campo. E quando tinha a posse de bola, não conseguia fazer uma transição ofensiva. Então rodava a bola entre os zagueiros laterais e aí trabalhava a bola longa. Rodava entre os zagueiros e os laterais, trabalhava a bola longa. Isso também tem uma razão
para ter acontecido. Depois o Goiás conseguiu acentuar um pouco mais até chegar a posse de bola ao campo ofensivo, mesmo que sem levasse muito perigo. A equipe do Ginásio no primeiro tempo, o único lance de um pouco mais de perigo foi uma jogada, uma cobrança de falta pelo lado direito pelo Felipe Bastos, que o Matheus Peixoto desviou para fora. De resto, o Goiás não levou perigo ao gol da equipe argentina, que também incomodava o sistema defensivo do Goiás, mas também não criava grandes oportunidades. O lance mais claro, inclusive, foi uma jogada sem querer, que o Stenbach tentou fazer um cruzamento ali e a bola passou por cima do Marcelo Rangel e tocou no travessão. Foi basicamente isso que tivemos de emoção no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o técnico Emerson Avra colocou o Morelli no time, no lugar do Johnny Lucas, que já havia tomado cartão amarelo inclusive, e o Goiás teve um lance que desequilibrou o jogo a seu favor, vamos dizer assim. Logo aos 3 minutos, pênalti para o Goiás, expulsão do lateral esquerdo da equipe do Ginásio, e aí o Goiás criou uma dupla vantagem no placar, 1-0, porque o Vinícius converteu o pênalti, e a vantagem de um homem a mais dentro de campo. Mesmo assim, o Goiás demorou para usufruir dessa vantagem. O time argentino, mesmo jogando com reservas, um time de garotos, para se ter uma ideia do time que entrou em campo, uma média de apenas 22 anos, e 10 dos 11 jogadores, a única exceção era o Tarragona, né, o atacante camisa 25, que é um jogador que já rodou por várias outras equipes, os demais todos formados na base da equipe do Ginásio. Então é mesmo assim um time jovem, mas corajoso, foi para frente, mesmo com um a menos, pressionou o Goiás, obrigaram o goleiro Marcelo Rangel a fazer uma defesa espetacular no início do segundo tempo, numa cabeçada do Tarragona, após um cruzamento pelo lado esquerdo, mas depois o Goiás conseguiu pôr a bola no chão, rodar essa bola, e aí a equipe do Ginásio começou a correr atrás, e o Goiás chega ao segundo gol neste momento, em outro pênalti, em cima do Matheus Peixoto, cavou os 2 pênaltis, né, e este ele mesmo bateu e fez 2-0, praticamente definindo ali a vitória esmeraldina na Argentina. Nos minutos finais, outra pressão, né, da equipe do Ginásio, mas o Goiás se portou bem, teve até o contra-ataque, uma escapada ali do Apodi, mas ele não conseguiu concluir no gol, foi bloqueado no momento da finalização, mas o Goiás acabou segurando a vantagem que tinha, né? Teve até um pênalti marcado para o Ginásio, depois bem anulado pelo árbitro, mas o Goiás não sofreu tanto como sofreu lá em Lima, quando também vencia pelo placar de 2-0. Aliás, o senhor Luiz Queiroz, né, pode falar muita coisa dele, que ele é feio, que ele não apita bem, etc. Mas que ele não tem coragem, isso ninguém pode falar. Porque o homem dentro da Argentina, ele deu 2 pênaltis para um time brasileiro, expulsou um jogador argentino e ainda anulou um pênalti que ele tinha dado para a equipe da casa. Sem dúvida, coragem não é algo que falta ao senhor Luiz Queiroz, árbitro equatoriano. Em termos de... Agora eu vou falar um pouco aqui das dificuldades, até usando a prancheta, especialmente naqueles minutos, nos primeiros e nos últimos minutos do primeiro tempo. Vou abaixar um pouco esse microfone aqui, para mostrar para vocês aqui por que é que o Goiás tinha dificuldade para marcar e por que é que o Goiás tinha dificuldade para avançar. Certo, o Goiás aqui disposto num 4-2-3-1. Primeiro, eu achei a recomposição do Goiás um pouco exótica, né? Porque o que seria o natural? Vinícius desce de cá, Palácios desce de cá, o Bastos e o Matheus Peixoto faziam a saída de bola. Isso seria o comum, né? Dentro de uma estrutura básica do 4-2-3-1. Mas como é que o Goiás fazia esta recomposição? Ele recompunha o Johnny Lucas aqui, o Zé Ricardo aqui, o Felipe aqui e o Vinícius aqui, para fazer Palácios e Matheus Peixoto na saída de bola.
E nesse encaixe aqui o Goiás sofria muito. Por quê? A equipe do Ginásio subia o lateral direito, você já tinha aqui o homem aberto pelo lado, e você tinha o Stenbach, o volante, segundo volante, que fazia esse movimento aqui. Então o Bastos acompanhava. Era para ser naturalmente um 3 contra 3, né? 3 do Goiás, 3 do Ginásio. Só que o Goiás, com o Vinícius e o Felipe Bastos, não tinha pegado. O Vinícius sempre teve essa dificuldade de recomposição e o Felipe Bastos marca por Wi-Fi, né? Ele não tem contato na marcação dele. Então, constantemente você fazia, o Ginásio levava vantagem nesse setor, fazendo 3 contra 2, conseguindo fazer as associações nos passes, na troca de passes para fazer o cruzamento. Esta foi uma dificuldade do Goiás dentro do jogo, dentro dessa marcação. No meio campo também, quando a equipe fazia essa troca de passes, ele conseguia ter uma vantagem aqui em cima dos volantes, porque o Zé Ricardo era o volante que conseguia roubar a bola. Agora o Johnny Lucas e o Felipe Bastos, não. Esse microfone está atrapalhando aqui, pronto. E agora falar de uma outra dificuldade do Goiás, vou voltar o time aqui a formação ao 4-2-3-1. Por que o Goiás não conseguia fazer essa transição, né, com qualidade? No Emerson Ávila, esses 3 homens aqui, ó, o Felipe Bastos, o Zé Ricardo e o Johnny Lucas, lembrando que a formação original é Zé Ricardo, Morelli, Dieguinho, às vezes Dieguinho aberto por aqui, né, e o Palácio centralizado, mas eles são muito importantes na transição. E aí o Goiás pecava muito nos erros de passe individual, tanto do Felipe Bastos como do Johnny Lucas, que praticamente não acertaram nada no primeiro tempo. Então o time vinha com a bola, no momento de quebrar a primeira linha de marcação não conseguia, voltava a bola, aí começava a rifar a bola lá na frente, e aí dessa forma a equipe não conseguia manter esta posse de bola. Quando o Morelli entra no segundo tempo, você pode ver que o Goiás já passa a ter uma transição melhor, né? Inclusive já com um lançamento para o lance do pênalti. Então o Morelli deu essa transição de qualidade, que é um dos aspectos positivos dele com a camisa do Goiás nos jogos anteriores em que ele foi titular. Então basicamente foi isso que eu vi neste Goiás e Ginásio. E um outro aspecto que também, quando o Goiás conseguia chegar ao ataque, o individualismo do Vinícius está muito grande, né? Toda jogada quer dar um drible, quer dar uma caneta, quer encarar 2, 3 adversários, aí perde a bola, vai todo mundo correr para trás para tentar evitar o contra-ataque. Tudo bem, a jogada individual, acho interessante, acho, mas gosto dela lá perto da área, sabe? Onde você ganha de um homem, você está dentro da grande área, você ganha de um homem, você está na cara do gol. Agora, essas arrancadas, essas tentativas do meio campo, é muito mais propício a dar errado do que dar certo, porque você pega uma defesa encaixada, vai para cima de 2, 3 jogadores ao mesmo tempo, às vezes com um colega bem posicionado para receber o passe, e o Vinícius tem insistido muito neste tipo de jogada. Tá bem? Esta foi a minha análise do jogo. Agora falando da questão matemática. O Goiás está em segundo lugar no grupo, né? Ontem o Universitário bateu o Santa Fé 2-0. O Universitário tem 7 pontos, o Goiás tem 5, a equipe do Santa Fé tem 4 e o Ginásio não pontuou. E a tendência é que o Ginásio não pontue mesmo. Se já jogou ontem com o time reserva, provavelmente vai assim até o final desta fase, jogando com a equipe reserva, e dessa forma dificilmente vai somar um ponto nesta competição. Então a gente deve ter, né, e teremos provavelmente essa disputa acirrada entre Goiás, Universitário e Santa Fé por 2 vagas. O primeiro vai direto para as oitavas, o segundo vai para o playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores, e o terceiro estará eliminado. Então essa é a briga. O Goiás neste momento iria para os playoffs. A equipe alviverde tem a condição de assumir a liderança no próximo jogo,
porque enfrenta o Universitário em Goiânia. Se ganhar o jogo, o Goiás assume a liderança do grupo. O Goiás tem 2 jogos na sequência em Goiânia. É possível o Goiás garantir a sua classificação para os playoffs? A classificação, como é que isso aconteceria, né? Eu estou colocando aqui que o ginásio vai dar ponto para todo mundo. Se ele tirar ponto de alguém, ele vai desequilibrar essa tabela aí. Mas se o Goiás consegue vencer os 2 jogos dentro de casa, ele faz 11 pontos. E aí nós teremos, com todo mundo vencendo o ginásio, vamos colocar assim, você teria ali o Universitário com 10, o Santa Fé com 7. E o Goiás, se vencer os 2 em casa, 11. E aí temos outros 2 jogos para fechar o quadrangular. Santa Fé e Universitário, lá na Colômbia. E na última rodada, Santa Fé e Goiás, também na Colômbia. Se o Goiás vencer os 2 jogos em Goiânia, ele estará matematicamente classificado para o playoff ou para as oitavas de final, isso lá no final, caso não tenha empate lá no jogo entre entre Santa Fé e Universitário. Se o Santa Fé ganhar, o Goiás elimina o Universitário. Se o Universitário ganhar, a pontuação do Goiás elimina o Santa Fé. E aí o Goiás iria para a última rodada apenas para definir se seria o primeiro ou o segundo do grupo. Tá bem? Fique à vontade aí, torcedor, para falar das suas impressões, falar do que você gostou, do que você não gostou no jogo. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Meu muito obrigado, aquele abraço e até a próxima.